Olá, alunos, tudo bem com vocês? E as suas famílias? Espero que estejam todas com saúde, todos dentro da casa de vocês com saúde, todas as famílias estejam bem e que respeitem o confinamento, que a gente continue dentro dos nossos lares, saindo só para o básico e o essencial. Essa semana, em redação, a gente vai falar sobre carta aberta. A carta aberta, ela está lá na unidade 4 do livro de vocês. Eu vou transmitir a tela para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, ok? Então, unidade 4 do livro de vocês. Eu não sei, assim, no site, a paginação é feita de forma diferente, tá? Mas no livro de vocês, o conteúdo de carta aberta está lá na página 137, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse conteúdo e eu vou passando mais para frente. Aí a gente vai acompanhando, na dúvida você para um pouquinho, volta, ouve de novo a minha explicação, tá? Essa unidade, ela fala sobre respeitar o direito de todas as pessoas. E é muito importante que você veja essa cena como uma cena emblemática, aonde, independente da idade, todos têm o direito de praticar esporte, da forma que acharem melhor, que não faça mal a si próprio e não coloquem outras pessoas em perigo também, tá? Então, vamos à leitura. Carta aberta à população. Só para elucidá-los quanto à carta aberta, gente, carta aberta, diferente da carta pessoal, né, que é uma carta privada, se eu mando uma carta pessoalmente a um determinado aluno ou aluna da minha turma, essa carta é uma carta pessoal. A carta aberta, ela é dedicada à população, à sociedade, por isso que ela é uma carta pública, ela é aberta ao público. Então, a gente vai chamar de aberta porque todas as pessoas que quiserem, né, vão ter acesso a ela. Então, essa carta ela é publicada em cada meio de interesse, impresso ou digital, para que as pessoas possam visualizá-las de maneira mais fácil. E essa carta aberta, gente, que você vai ler, que a gente vai ler junto agora, você vai ver que ela está alertando as pessoas sobre as condições enfrentadas pelos idosos no nosso país, tá? Não vou ler a carta toda, eu vou me atentar a determinadas situações que tem ao longo da carta, para que vocês vejam as características de uma carta aberta. Então, começando a leitura, carta aberta à população. A AMPID, Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos de Idosos e Pessoas com Deficiência, lançou carta aberta ao povo brasileiro no Dia Internacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro, assinalando que os direitos e as necessidades dos idosos ainda não foram plenamente atendidas. E logo abaixo, ele enumera algumas necessidades urgentes que devem ser prontamente atendidas. Vou me atentar a apenas duas para a gente já ir para a explicação da carta aberta, tá? Prevenir e combater a violência nos transportes através da sensibilização e capacitação de motoristas, cobradores e empresários do setor, e divulgar os direitos das pessoas idosas através de campanhas, palestras e eventos junto à população em geral e etc, etc. Ou seja, a carta aqui, de uma forma geral, ela busca conscientizar as pessoas com relação ao direito dos idosos, para que a gente tenha respeito, para que eles possam conviver em segurança em sociedade. Passando um pouquinho mais para frente sobre o estudo do texto, é esse estudo que vocês vão fazer na folhinha extra que eu mandei, tá? E mais à frente, a gente vê o gênero em foco, que é carta aberta. Aí, ele deixa mais claro para a gente o que são essas cartas. Então, carta aberta pertence ao grupo do gênero epistolar ou dos gêneros epistolares, que epistolar quer dizer carta, tá, gente? Relativo a diferentes tipos de carta.
Assemelha-se à carta pessoal em sua estrutura, ou seja, ela é muito parecida com uma carta de cunho individual, mas ela se dirige, que a carta pessoal, ela se dirige a um destinatário. Então, o tema, a finalização, você vai identificar um remetente na carta pessoal. Na carta aberta, geralmente, eu não indico que para quem ela pertence. Eu deixo no título a exemplificação de que ela é uma carta aberta, porque é destinada a toda e qualquer pessoa que queira ler. Então, só continuando nosso texto aí no livro, tá? Quanto ao tema, a carta trata de assuntos de interesse coletivo, ou seja, o que dizem respeito a uma sociedade de uma forma geral. Saneamento básico, iluminação das vias públicas, distribuição de água, tratamento de esgoto, às vezes até mesmo uma carta aberta de uma rua, de um bairro em si, que manifeste quanto à prefeitura o intuito da poda de algumas árvores que estão ali no entorno e que estão fazendo mal à rede elétrica, que podem vir a cair no caso de muito vento, muita chuva. Então, assim, geralmente ela realiza um protesto, uma queixa, uma denúncia, um alerta ou uma reivindicação. E essa reivindicação, ela apresenta argumentos que fortalecem o que está sendo pedido dentro dessa carta. Então, assim, ela pode expor dados estatísticos, pesquisas, depoimentos de algumas pessoas, para dar um embasamento mais forte a ela. É importante que a intenção de quem a escreve é convencer o leitor das razões que o motivam a escrever aquela carta. Porque se eu vou reclamar de alguma coisa, por que essa reclamação está sendo feita? Por que algo não está me agradando? Mas será que não está agradando só a mim? Não, está agradando a população de forma geral. Então, vou fazer uma carta aberta, porque eu vou ter uma força de voz com outras pessoas que vão me auxiliar, vão falar que também não estão gostando. E funciona mais ou menos assim. Então, assim, a carta aberta, ela é introduzida com uma apresentação de um problema, tá? Da queixa, da opinião, do posicionamento que motivam a que ela venha a ser escrita. E o tema dessa carta fica mais evidente quando você encontra, como é que eu vou falar? Ao longo desse desenvolvimento, uma análise do problema. Então, você escreve direitinho, faz análise desse problema, encontra a reivindicação, expõe seus argumentos, né, que vão fortalecer o que você está escrevendo. E o tema pode ser apresentado já no título. Por quê, gente? Porque ele vai dar uma introdução à pessoa que está lendo do que ela vai encontrar ao longo da sua carta. Então, aí, um pouquinho abaixo, vocês vão perceber que tem alguns exemplos, tá? Que a gente pode utilizar. Então, estou no segundo exemplo. Carta aberta em defesa da educação de jovens e adultos no município de Fortaleza. Carta aberta aos negros e negras que lutam pelo fim da escravidão do pensamento. Outras formas de textos reivindicatórios que possam existir. A carta aberta é apenas uma das maneiras de mobilizar um grupo de pessoas, tá? Por quê? Porque ainda existem outros textos reivindicatórios coletivos, como abaixo-assinados, que a gente pode utilizar, petições também, que é muito importante que você conheça. Cada uma tem uma intenção, um intuito diferente. O abaixo-assinado, ele consiste em um documento específico que vai solicitar alguma coisa com base no interesse comum. Já a petição, que está um pouquinho mais abaixo, ele tem uma especificidade que quase a mesma especificidade do abaixo-assinado, porque ele faz uma reivindicação, só que essa reivindicação ela é direcionada diretamente ou exclusivamente a um juiz de direito, para que o cumprimento do direito seja garantido por lei. Então, essa é basicamente a diferença do abaixo-assinado para a petição. Então, na parte da organização do seu estudo aí, é interessante que
O livro ele pede para que vocês sentem-se, né, em grupos, em duplas com os colegas e elaborem um esquema com características de uma carta aberta. Claro que não haverá necessidade, em virtude de estarmos em confinamento, de realizarmos essa atividade. Mas o que você pode fazer na sua casa? Um exemplo, você tem um irmão e existem algumas reivindicações que vocês acham interessante fazer para os pais de vocês. Vocês podem se juntar e fazer a reivindicação. Mas, professora, eu não tenho irmão, sou filho único, como é que eu faço? Você vai escrever uma carta aberta com algumas reivindicações que você acha interessante, que seja para o seu bem-estar, mas que não atrapalhe o bom andamento do convívio familiar. Por exemplo, mãe, eu gostaria de ter um horário determinado para estudar, eu não tenho. Pai, eu gostaria de ter um horário para utilizar o seu notebook quando o senhor não estiver trabalhando para fazer os exercícios da escola. Então, assim, você faz uma carta aberta de reivindicação, aonde o seu pai e a sua mãe vão ter acesso e vão entrar em um comum acordo para que as coisas que você está pedindo sejam vistas, autorizadas e pode ser que eles venham a dar um aval, né? Dar uma resposta positiva quanto às suas reivindicações. Então, carta aberta é isso. A princípio, ficamos por aqui. Caso vocês tenham alguma outra dúvida com relação à carta aberta, coloquem no fórum e mais para frente a gente vai se encontrando nas outras aulas. Um abraço, gente. Tchau, tchau.